Buenas noches. Vamos esperar aí alguns instantes enquanto as pessoas vão se achegando, percebendo que estamos aqui nessa noite de terça-feira para conversar sobre algumas coisas bem gostosas, bem interessantes. Estamos no Insta também. Estamos aqui ao vivo no Face e no Insta. Então, boa noite para todas. Para quem foi entrando, vai compartilhando, vai chamando as amigas, para que a gente esteja aqui juntas, nessa noite ainda de lua cheia, né? Ainda nas vibes dessa lua cheia, eu escolhi para conversar sobre esse tema, né, de sagrados feminino e masculino na lua cheia, exatamente para que estejamos nessa conexão, né, entre feminino e masculino, entre sol e lua, para que estejamos aqui nesse convite, né, de olhar para tudo aquilo que nós somos. Então, prazer, para quem não me conhece, eu sou Aninha, ou Ana Paula, né, como está lá na minha certidão de nascimento, no meu RG, mas mais conhecida como Aninha. E eu sou a idealizadora e a guardiã do Devichala, que faz esses trabalhos todos em grupo e individuais, de autodescobertas, de autodesenvolvimento, de empoderamento e espiritualidade. E temos uma novidade dentro dessa cartela de coisas e possibilidades, né, de se descobrir, de se desenvolver, de se revelar, que é esse novo curso online que eu já venho desenvolvendo há um tempo, que é a Mulher Integrada, né? Para quem já me conhece, conhece meus cursos, sabe que eu tenho o Mulher Cíclica, que é essa investigação, né, profunda que nós fazemos como mulheres dentro da nossa natureza cíclica, do nosso corpo, do nosso ciclo, das nossas energias, das deusas, de como nós funcionamos, né, de como que aí nós nos organizamos e nos orientamos ciclicamente de acordo com como nós podemos observar na natureza, nas fases da lua e na nossa própria vida, né, experiência feminina. E aí, pensando em aprofundar um pouquinho mais isso, né, em não nos focarmos demais somente em um lado, né, eu fui desenvolvendo esse trabalho que foi sendo construído aos poucos, que é olhar para as duas faces, né, para os dois polos, para as duas, né, energias que nos compõem, né. Então nós estamos aqui, né, como um convite para que nós possamos olhar com profundidade para tudo aquilo que nós somos, femininos e masculino, né? Então, conforme eu fui praticando, experimentando, né, isso dentro de mim, na minha própria prática, né, tanto através do yoga, quanto através da conexão, vivência com as deusas e com os deuses, eu pude perceber a singularidade de cada uma dessas energias, do feminino e do masculino. E eu comecei a perceber o quanto isso dentro de nós é algo muito precioso, né? É algo que está muito sem espaço e sem lugar de pertencimento dentro da nossa sociedade, que restringe muito, que limita muito a forma como nós podemos expressar e manifestar de forma autêntica as energias do feminino e do masculino em nossas vidas. Então, como contexto social, essas energias, elas ficam sem espaço para ser como elas poderiam vir a ser, sem que tivesse como influência, feminino tem que ser assim, masculino tem que ser assim, né? Só pode ser dessa maneira, ou é dessa maneira. E eu percebi que quando a gente faz essa investigação interna, profunda, de olhar para esse universo interior que é composto de feminino e masculino, deusas e deusas, ânimo e ânimas, Shiva e Shakti, Yin e Yang, a gente tem isso em todas as tradições, em todas as culturas, né? Essa visão das polaridades, né? Desse relacionamento que gera a vida, né? Todos nós temos um pai e uma mãe que criou a vida, então nós todos temos essa matriz feminina e masculina dentro de nós. É o nosso referencial, né? É o que faz com que a vida surja. Então, quando nós paramos de olhar ela
por fora, através do contexto social que limita e restringe muito, e a gente olha para dentro e começa a experimentar e vivenciar e buscar e tentar entender e tentar perceber de que forma essas duas energias podem voltar a pertencer no seu estado sagrado, né, que a gente pode chamar nesse estado sagrado. Por que eu falo sagrado feminino? Por que eu falo sagrado masculino? Porque quando eu falo dessa maneira, eu estou focando nas energias como elas são, livres dessas crenças, desses paradigmas, desses rótulos, dessas questões julgamentosas e restrinsoras das energias, e sim como elas são em sua forma primordial, em sua forma de potência livre e mais autêntica, sim sagrada, né, pertencente, né, como duas faces do divino, né, do ser divino, do ser sagrado que nós somos. E a partir desse ponto eu começo então a investigar e a conhecer quem eu sou. Como que eu sou internamente, como que é esse meu universo interior e como que esse universo interior se manifesta. E eu comecei a perceber que as energias das deusas e dos deuses, como eu gosto de chamar, você pode chamar do jeito que você quiser, como essas energias são muito diferentes, né? As deusas têm uma energia, uma qualidade muito singular. Eu adoro essa diversidade de deusas de todas as culturas, porque a gente aprende muito quando a gente olha para fora. Eu gosto muito do dizer do Joseph Campbell, que fala quando a gente quer aprender de fato sobre nós mesmas, que a gente possa olhar para as outras culturas, né, para os mitos de outras culturas. Então, fazer uma investigação um pouquinho fora do nosso próprio contexto. É como se a gente parasse de olhar para o nosso próprio umbigo e olhasse mais, expandisse a nossa percepção, que é muito limitada, né? Essa visão do universo patriarcal, ela é muito restritiva, porque ela é muito mental, ela é muito científica, ela é muito cartesiana, ela não permite que exija nada mais. Então, se eu não comprovo cientificamente, não é validado. Se eu não entendo racionalmente, não existe. E não é bem assim a vida, né? A gente não pode ser tão, né, limitador assim, tipo, se é isso que eu acredito, não há nada mais, né? E quem disse só porque quer dizer que se você não acredita nessa fivela aqui, ela não existe? Não, ela vai continuar existindo, você acreditando ou não. Então é bem isso, não interessa muito se você acredita ou não, as coisas existem, as coisas estão ali. E o acreditar é muito relativo também, né? E aí, quando eu vou, então, fazer essa investigação profunda, esse contato profundo, eu percebi que as energias das deusas dos deuses são muito diferentes, que elas mostram coisas sobre nós muito distintas, né? E um distinto muito legal, muito benéfico. Como é bom ter coisas diferentes, ter possibilidades diferentes, né? Ter outros rumos a serem tomados dentro de nós, que não são só os mesmos, né? É o que eu falo no curso da Mulher Cíclica, né? Que bom que nós somos pelo menos 4 mulheres diferentes ao longo do mês. Ia ser muito chato se a gente fosse uma só. É tão divertido poder ser 4 mulheres diferentes, né? Ser 4 aspectos de você mesma diferente. Que legal! Quanta coisa para que você pode fazer com isso, né? E quando a gente percebe que isso já não é um mal, mas sim que é uma potência a gente poder ser tantas coisas diferentes, a gente abre o nosso espectro, a gente abre a nossa mente, a gente abre a nossa vivência, a gente abre as possibilidades na nossa vida, quando a gente começa a incluir as deusas e os deuses, o feminino e o masculino, nessa investigação interna, né, das energias que te compõem, das energias que te animam, das energias que se movem continuamente dentro de você, né? Então, isso sempre foi um grande interesse, né? Quanto mais eu ia trabalhando com as deusas e com as jornadas da heroína pelas deusas e pelo sagrado feminino, mais eu queria conhecer também os deuses, mais eu queria conhecer o masculino também, porque eu percebi que não há separação. Não é só porque ali a gente está olhando para o feminino que eu estou excluindo o masculino. Essa visão de exclusão, né, de separação, é muito do patriarcado também, né? Uma coisa ou é outra. Não podem existir as duas. E aqui a gente está olhando sempre. Quando eu olho para o feminino, é como o yin e yang, né? As coisas estão contidas dentro, né? Dentro do yin tem o yang, dentro do yang tem o yin. Então, no feminino tem o masculino, no masculino tem o feminino. Eu estou apenas olhando um pouquinho com mais atenção para essa parcela, né? Para essa parcela que contém o todo. Então, não há separação. A separação está na nossa mente. A separação só existe como uma delimitação ilusória, porque ela, na verdade, não existe, né? Isso é uma construção, né, nossa, que separa as coisas, que rotula as coisas, que coloca cada coisa num quadradinho.
mas elas sempre vêm juntas, assim como você não tem como separar a sua mente do seu corpo, ou as suas emoções do seu racional, tá tudo aqui presente, a gente vivencia as coisas como um todo. Então, por que eu vou negligenciar partes de mim mesma, né? E como a gente está numa cultura, né, numa construção, nesse paradigma patriarcal que não permite, né, com que nós sejamos quem nós somos livremente, simplesmente sermos, né, e sim sermos a partir de um ponto de precisa ser assim ou assado, a gente precisa realmente mergulhar para dentro para buscar e tentar entender o que isso significa dentro de mim, porque o que eu sinto é que na sociedade o feminino e o masculino não tem espaço, né? Não tem espaço para ser o que eles de fato podem ser. Eles são muito pouco do que eles podem vir a ser. É muito limitador. É como se a gente estivesse vivendo a migalha do potencial do nosso feminino e masculino e a gente acha que está arrasando. Nossa, eu estou sendo incrível. Estamos sendo nada, né? Nós estamos sendo muito pouco do que nós, como seres humanos, podemos vir a ser. E a minha investigação sempre eu quero ser o máximo da minha potência, eu quero ser tudo que eu quero vir a ser, não só uma parte, não quero ser só feminino ou ser só masculino, eu sou os dois, afinal senão eu nem estaria aqui, que é pai e mãe, masculino e feminino que geram a vida, né, que dão à luz a criança divina em todas as tradições. E como a qualidade dessas energias são muito diferentes, então a gente olha para elas com atenção, né? Então, na jornada da heroína, a gente olha com atenção a esse feminino, ou seja, no Mulher Cíclica, nós olhamos com atenção a esse feminino, né? Também incluindo a experiência de estar em um corpo, né, de fêmea, né? De o que é menstruar, o que é ovular, né? O que é gestar, o que é entrar na menopausa. Então, ali a gente tem uma investigação um pouco mais direcionada, que também é importante, visto que dentro da cultura patriarcal a mulher não teve espaço para explorar as suas questões, né? As suas questões de corpo, de sexualidade, de ser mulher. Então a gente investiga ali. E aí eu trouxe a oportunidade da mulher integrada para que a gente rompesse também com essas barreiras, que não são barreiras, são só uma especialidade, né? Como um raio laser que olha ali profundamente, e a gente pudesse nos olhar de uma forma mais ampla, né? Então, eu tenho esse trabalho né, que era um TCC, foi um TCC sobre o sagrado masculino, e que agora, né, virou, né, algo muito maior, que é uma jornada inteira sobre o sagrado masculino para as mulheres, investigando o seu masculino e os deuses, através dos deuses. E aí eu falei, poxa, vamos levar isso para online para que a gente possa abrir um pouquinho mais, né? Para que a gente possa também, como mulher, ter a oportunidade de olhar para o masculino. Afinal, a gente está vendo aí tantos homens, olhando para a sua, né, questionando a sua masculinidade e o quão tóxico é a construção do masculino na sociedade patriarcal, as mulheres também precisam fazer isso, né, porque nós também contemos o masculino dentro de nós. Isso é um desejo que eu sempre tive, né, eu tentei várias vezes, eu já tentei, né, uma vez fazer a jornada do masculino com as mulheres, foi um pouquinho atropelado, não deu muito certo, eu esperei um tempo e agora estamos de novo, né, eu fiz no Sisterhood, deusas e deuses intercalados, feminino e masculino, foi muito legal. Eu falei, agora é hora de fazer a jornada e agora é hora de fazer o curso online, porque eu também já estou mais firme no trabalho. Já são 6 anos fazendo o trabalho com feminino e masculino, deusas e deuses, então agora eu estou segura de poder vir aqui e abrir e compartilhar. As coisas precisam de tempo, é feminino, né? As coisas precisam de tempo para serem gestados e então paridos. Então esse é o momento de poder trazer isso à tona, de compartilhar isso com todos. Então, a proposta do Mulher Integrada é fazer uma jornada interior mesmo, para conhecer, né, esse masculino e esse feminino. Para, através de temas muito específicos que nós vamos abordar, achar caminhos de cura mesmo. De curar esse feminino e masculino que estão... Curar o quê, né? Que eles estão tão distantes de quem eles são. Para mim, a cura é isso, é resgatar a essência do que eles são. Porque senão a gente entra naquela... paranoia também do curar, né? E temos que ter cuidado também, né? Porque quem se cura somos nós mesmos. Ninguém pode nos curar, assim como ninguém também pode nos empoderar. A gente resgata o nosso próprio poder, a gente encontra os meios de se curar, né? De se resgatar, porque para mim a cura é um resgate. É um resgate de tudo que a gente é, né? De tudo que a sociedade nos tirou como seres humanos. E então a gente vai conhecer esse feminino e esse masculino. Nós vamos olhar para ele de diversas perspectivas, que eu já vou falar daqui a pouquinho.
E aí, para tentar, então, curar, para tentar começar a estabelecer uma relação, um relacionamento. Então, como que a gente pode se relacionar com esse feminino e esse masculino na prática? Tem nada aqui de, né, não consigo, não sei como aplicar. Eu gosto de sempre fazer coisas práticas. A gente dá uma aspirada lá nas teorias, nas coisas, conversa, mas prática. Como que eu trago isso para a minha vida? Né? E como que na minha vida eu observo isso, na minha vida interna, nesse mundo interno que é tão rico. Para que a gente possa estabelecer, então, uma relação entre eu com o meu feminino, eu com o meu masculino e entre eles dois, potencializar isso, ou seja, trazer o melhor de cada um, para que eles possam resgatar o seu senso de pertencimento em igualdade, não mais assim, né? Masculino lá em cima, feminino lá embaixo, ou feminino tentando ficar acima do masculino. A gente quer restabelecer a ordem, e a ordem é ambos um do lado do outro, no seu poder, na sua potência, no seu estado de pertencimento, de ser sagrados e que possam caminhar juntos, criando uma dinâmica, uma relação, uma parceria, né? Eu adoro falar parceria, que é o que eu fiquei fissurada quando eu li a Riane Eisler, né? Tanto depois do Cálice e a Espada, quanto com, né, a parceria mesmo, que ela fala sobre isso. E integrar essas duas energias, integrar para que nós possamos viver de forma muito mais unificada, e não como uma parte, né, manca. É como se a gente tivesse manca, né, faltando alguma coisa. E aí a gente sempre fica procurando essa coisa faltante, sendo que nós precisamos uni-las dentro de nós. Não tem nada faltando. O que está faltando é a gente reconhecer essas partes, integrá-las e caminhar junto. Porque elas somos nós somos elas. Não tem essa separação, né? Não tem esse lugar de distanciamento, de buscar alguma coisa fora, né? Como a busca pelo grau, né? Onde eu vou ficar buscando o feminino fora de mim e vou ficando rechaçando o masculino, né? Então a gente tem que achar um caminho onde a gente possa começar a conversar, até para começar a conseguir ver isso também acontecendo no nosso mundo, né? Na nossa vida, na sociedade como um todo, né? Como um caminho realmente de reajuste, né? Reajustar tudo isso que ficou perdido. Então, nós vamos seguir por 9 semanas, que é a mesma forma que o Mulher Cíclica funcionou. Então, o curso é inteiramente online, então você, de qualquer lugar do mundo, pode participar, tá? As aulas, a gente tem aulas que já estão gravadas, tá? De mais ou menos 45 minutos, então tem bastante conteúdo, você pode assistir no seu tempo. Sempre tem material teórico, né? Eu preparei os materiais, preparei exercícios para você fazer e aprofundar o seu conhecimento, né? Praticar. Vão ter meditações guiadas, né? E vai ter a coisa que é mais legal que a gente teve no Mulher Cíclica também, que vai estar disponível para vocês, que é o guia, que é um programa prático para que você possa colocar em prática as energias das deusas e dos deuses no dia a dia. Então, são 28 dias com as deusas, 31 dias com os deuses, porque eles são orientados diferente, né? Lembra da lua e do sol. Então, o ciclo da lua, 28 dias, e a gente não precisa restringir o masculino, né? Porque o masculino é mais lento, a gente fecha num mês. Então, você vai ter práticas, né? Com vários deuses e várias deusas, para poder experimentar o seu feminino e o seu masculino no dia a dia, né? A gente tem o nosso grupinho no Face para a gente trocar. E dessa vez eu estou abrindo algo novo, que é, você pode fazer só o curso, ou você pode fazer o curso e solicitar junto uma mentoria individual comigo, né? Então, você pode ter a cada semana, por exemplo, uma mentoria de 30 minutos comigo, né? E aí a gente direciona o trabalho para o que você precisa. Então, isso vai estar lá na escolha quando você for, né, adquirir o curso. Mas vamos para a parte legal, né? A parte legal é o conteúdo. O que vai ter aí nesse curso? O que a gente vai ver? Quais paradas que a gente vai ter aí? Então, a gente tem as aulas introdutórias que já estão sendo liberadas. Então, vai lá e se inscreve. Eu vou colocar o link aí depois. Tem o link lá para você se inscrever. Você vai receber 4 aulas gratuitas. Olha que maravilha. Eu sou praticamente a Mamãe Noela hoje, distribuindo presentes, né? Então, a gente vai ter 4 aulas. A primeira vai ser sobre as faces da eternidade, que eu acho lindo, as faces da eternidade feminina e masculina, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar sobre o que é mito e o que é realidade. Vamos falar o que é sagrado e o que é profano. E vamos falar sobre patriarcado e matriarcado. Ou seja, a gente vai trazer os 4 assuntos que eu considero base, necessários, como 4 raízes, 4 pilares, para a gente começar a fazer essa jornada. Então, a gente precisa entender as coisas primeiro.
né? Entender o que é feminino e masculino, por que é sagrado, o que é profano, o que é mito, o que é realidade, essa parada aí de patriarcado e matriarcado, que eu não sei o que é, todo mundo fala, e que porra é essa? Então a gente vai falar sobre essas coisas todas, tá? E aí a gente vai seguir por 9 módulos. No primeiro módulo, que está chamado como ruptura, a gente vai falar sobre a separação e a ausência do feminino. Vamos falar da questão de nós sermos filhas do patriarcado. Vamos falar um pouquinho da deusa Atena e das mulheres, o que isso representa, e do patriarca e do predador interior. E aí, então, a gente vai investigar bastante as influências do patriarcado dentro de nós, que a gente carrega aí, ó, que fica te guiando, te orientando e fazendo com que você, muitas vezes, tome decisões e contextos que você nem sabe de onde está vindo, né? E aí a gente segue para o módulo 2, que eu chamo de a descida de iniciação feminina, onde a gente vai trabalhar temas que é resgatando a deusa, nós resgatamos a nós mesmas, relembrando quem somos, o feminino esquecido, oculto e zelado, e vamos olhar um pouquinho para as sombras do feminino. Então, para tudo que está lá, muitas vezes te sabotando, te fazendo ter medo, te fazendo mendigar as coisas, não se apropriar de quem você é, enfim, é um tema que eu adoro e que eu sei o quanto pode nos libertar como seres humanos, né, que é parar de achar que sombra é uma coisa ruim, né, e não é, né, pelo contrário. Módulo 3, a gente vai sair pela busca pela mãe, então pelo esse elo perdido, a gente vai olhar para a triplicidade feminina, que é a grande mãe, a mãe pessoal e a mãe interior. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho essa matriz, que é a feminina, nossa primeira matriz, que é a mãe. Vamos resgatar a mãe e aceitar a vida e trabalhar esse elo de mães, entre mães e filhas. E aí a gente segue no módulo 4, trabalhando as deusas como aliadas nossas. Então, nós vamos trabalhar as questões da Mãe Terra, da Terra, a questão da Lua, das faces da Lua e o que isso reflete dentro de nós, que é o conceito da mulher cíclica. Nós vamos olhar um pouquinho para um tema que eu adoro polemizar, que é da Eva aos tempos atuais. E a mulher sábia e o sagrado feminino. E aí a gente fecha investigando bem o sagrado feminino, as deusas, como cura e resgate do feminino, toda a diversidade do feminino que há nas deusas, o ponto de encontro que tem entre nós e as deusas, e resgatando um pouquinho as nossas próprias histórias, né, as nossas próprias narrativas como mulher. E aí, a partir desse momento, a gente começa a olhar para o masculino. A gente vai olhar no módulo 6, uma nova relação com o pai. Então, a gente vai olhar para as diferentes vozes, para a matriz masculina, que é o pai. Então, a gente vai olhar para a triplicidade que ela representa, que eu gosto de olhar, que é o grande pai, o pai pessoal e o pai interior. Aí a gente vai questionar um pouquinho o quanto, como os nossos pais, nós somos, e o quanto nós passamos a vida inteira tentando ser uma outra coisa para ter aceitação do pai, por exemplo, para agradar, né, para pertencer, para ser amada. E a gente vai tentar se desconstruir um pouquinho a partir disso, né? No módulo 7, a gente olha para esse masculino em nossas vidas, então a gente vai desvendar um pouquinho o masculino, vai olhar para esse masculino que está devastado pelo patriarcado, sim, está devastado. Não acho que eles estão arrasando, tá todo mundo bem, não, tá todo mundo mal nessa sociedade. Essa sociedade só fode com todo mundo, né? E aí a gente vai olhar para uma desconstrução desse masculino patriarcal e para esse contexto desses meninos feridos e procurar um caminho de um masculino mais amadurecido. E aí a gente vai para o módulo 8, explorando esse masculino interior, né? Então vamos explorar os deuses e o nosso masculino, vamos olhar o menino e a ideia do príncipe encantado. Conhecem, né, essa historinha? Vocês não estão esperando o príncipe encantado ainda, né? O homem selvagem e o homem da cidade, né, o homem moderno. Vamos olhar para o masculino rejeitado e o masculino que foi idealizado. E vamos buscar esse sábio e o sagrado masculino. E aí a gente fecha, né, que é a meta, né, tanto a meta, por exemplo, do yoga, né, que é esse ser andrógeno, esse ser que integrou feminino e masculino, aqui também a gente vai fechar vivendo em parceria. Então, os temas que a gente trabalha no último módulo é o dialogando, então trabalhar a escuta ativa e a fala não violenta. Vamos trabalhar também sustentando espaço para o outro ser, crescer e se desenvolver, que é algo que a gente não costuma fazer, né? A gente costuma não dar espaço, roubar ou já criar queleumas antes mesmo de dar espaço para a pessoa se expressar. A gente vai tentar restaurar o pertencimento de cada um. Trabalhar com um conselho divino, né, que é como se um grande círculo dentro de nós, a Jan Shinoda usa muito esse termo, né, de um conselho de deuses e deusas, que é como se fosse um conselho de sábios e sábias, né, que existia na antiguidade, onde a gente ia buscar soluções e respostas. Então, de buscar um conselho para que deuses e deusas possam ser essa grande força norteadora e orientadora dentro de nós, porque de fato são partes de nós.
E não tem nada a ver com religião nenhuma, tá? Eu posso ter a minha religião e continuar aqui me conectando. É algo que é inerente do ser humano. E aí a gente trabalha fechando com amor, equilíbrio, transparência, lealdade e poder compartilhado, né? Que a ideia aqui é cada um tá no seu poder e conseguir compartilhar sem precisar tirar do outro, submeter do outro, se subjugar para poder existir um lado do outro, né? Então a ideia é que a gente possa conseguir existir, se relacionar de um outro lugar, mas para isso a gente precisa estar mais consciente de tudo isso que existe dentro de você, do seu próprio universo interior. Porque se não estamos conscientes de nós, como que a gente quer alguma outra coisa com o outro, né? Fica muito difícil. Eu estou muito feliz com esse curso, eu estou muito feliz com todo o conteúdo dele, né? Estou me esforçando aqui pra caramba para ele ficar bonitão, potente, poderoso, para realmente ser útil na vida de vocês, né? E estou trabalhando nele enquanto eu estou trabalhando em paralelo na jornada do masculino, né? Que é as turmas presenciais. Então estão todos convidadas, né? Estamos todas convidadas para participar desse curso, para estar comigo por 9 semanas, explorar o seu interior, o seu universo interior, e integrar, viver em mais parceria, ao invés da gente ficar vivendo em briga, em dominação, né, em violência, e tudo isso como a gente conhece, né, a gente sair dessa estrutura patriarcal e realmente se estabelecer de um outro lugar, que é o que eu vejo que é... A gente não tem nem palavras para dizer o que é isso, de fato, né? Então vai ficar aqui o convite. A partir dessa semana, nós vamos também divulgar para que, né, as vagas de presente, então eu vou divulgar aí para que vocês possam concorrer a ganhar uma vaga, né, uma gratuidade, eu sempre faço isso, né, uma gratuidade de presente, provavelmente vai ser mais de uma, porque eu sou muito generosa, não gosto de uma coisa só, provavelmente vai ser umas 2 vagas, acho que masculino e feminino, acho que umas 2 vagas são legais. Então você vai poder concorrer a 2 vagas gratuitas, né? Amanhã você vai descobrir como. E vamos lá, vamos se cadastrar, vamos assistir as aulas introdutórias. Eu tô louca para vocês assistirem, né? A aula 1 já foi liberada ontem, as faces da eternidade, conversando sobre o que é o feminino, o que é masculino. Então se cadastra lá, corre lá, que essa semana você vai poder já assistir essa aula. Semana que vem já vai sair a outra, né? E assim a gente vai por 4 semanas. O curso oficialmente começa na primavera, que eu nem sou boba nem nada, né? A gente, como entrar a primavera, já vai ser liberado o curso para todas que tiverem inscritas, né? Então, primavera começa dia 22 de setembro, né? Minha colinha aqui, nós vamos estar com a lua em peixes. Olha que maravilha, porque eu nem também sou boba nem nada, né? Então, nós vamos começar na primavera, começando um novo ciclo, começando um novo caminho, nada melhor do que na primavera, né, começar algo novo, se ofertar uma possibilidade nova, né, se possibilitar e se permitir se conhecer por inteiro, não só um pedaço. Aliás, você não é um pedaço, eu espero que você queira ser uma pessoa inteira, eu não quero ser pedaço, eu quero ser uma pessoa inteira. E a gente tem que buscar a nossa complementação, né? Nós temos que buscar sermos inteiras para podermos estar inteiras com o outro ao nosso lado também, né? Homens e mulheres, seres humanos juntos, certo? Então, se você tiver alguma pergunta, faça, tá? Você pode deixar aí nos comentários, tanto no Insta, né? O vídeo fica só por 24 horas no Insta, então você tem que correr aí na sua pergunta, não ficar se segurando. Pergunte mesmo, que perguntar é ótimo, perguntar gera questionamento, gera consciência, gera movimento dentro de você. Então, se precisar, pergunte. Aqui no Face você também está convidada a fazer as suas perguntas, eu respondo com o maior prazer. Se eu não souber, eu vou procurar saber para te responder, né? Mas talvez eu também não saiba, não sei tudo, né? A gente tenta descobrir juntas qualquer coisa. Por aqui, depois para quem vai assistir, né? Mais tarde, amanhã, nos outros dias. Estou aqui à disposição, espero ver todos vocês semanas juntinho, coladinho de mim, investigando o seu universo interior. Boa noite de lua cheia, aproveite, relacionem-se, estejam com quem você gosta, curtam a companhia um dos outros e tentem fazer essa conexão desse lugar mais autêntico, mais íntegro que você tem dentro de você e tente buscar o mesmo no outro.